Bom dia, estamos aqui no Banco Central do Brasil, aqui é a sede em Fortaleza. Aqui é muito próximo ao Riacho Pajeú e como eu tinha falado naquele vídeo sobre o Riacho Pajeú, eu disse que ia fazer um episódio sobre o furto ao Banco Central, o assalto ao Banco Central. Então, 2015, esse ano, fazem 15 anos do assalto. O assalto foi em agosto de 2005. Então a gente vai falar um pouco sobre esse furto, que foi um furto cinematográfico, tão cinematográfico que virou filme. Então a gente vai falar um pouco mais sobre o assalto ou o furto ao Banco Central do Brasil. Vamos lá! Não quero ver ninguém parado aqui. Vamos trabalhar? Um túnel. Trabalho sem violência, do jeito que você gosta. A gente cava, abre um buraco bem embaixo do cofre, pega a grana. A gente tá fazendo um negócio da China. Estamos trocando terra por grama sintética. Aí tá bom. Sangue de Jesus tem poder. Eles abriram um buraco bem na parte que as câmeras não pegam. O senhor nem desconfiou que o Banco Central estava sendo assaltado? Olha só, tudo escorado. Tem ar-condicionado, isso aqui não é coisa de amador, não. Os caras estão procurando pista em São Paulo até hoje. Tamo junto, hein? Tamo ricos. Vamos combinar uma coisa aqui? Eu mando. Vocês obedecem. Sua mulher do barão. Essas horas me dá um orgulho de ser brasileiro. Você pediu demissão? Vamos começar que é muito dinheiro e pouco tempo. Uma pequena redistribuição de renda. Aqui mais uma vez, a sede do Banco Central, aqui em Fortaleza, onde foi o furto, o assalto ao Banco Central em 2005. Então, como eu já havia falado, a gente vai falar um pouco sobre esse crime que instigou muitos aqui em Fortaleza e aqui no Brasil, tanto até que virou filme, o filme Assalto ao Banco Central. Então, entre os dias 6 e 7 de agosto de 2005, que eram na época uma sexta e um sábado, ladrões cometeram um furto aqui no Banco Central do Brasil, aqui em Fortaleza, esse prédio aqui. E é interessante que não soou nenhum alarme, as câmeras de segurança estavam inoperantes, não estavam filmando na época, coisas ou estavam bloqueadas, o que faz com que esse furto só tenha sido percebido no início do expediente da segunda-feira, do dia 8 de agosto. Claro que maiores detalhes sobre esse acontecimento só tem aqueles que fizeram as investigações, os policiais e tal, mas o que se tornou público e até inspirou um filme foi que esses bandidos eles fizeram uma verdadeira obra de engenharia por mais de 3 meses. Eles fizeram um túnel que passava por uma avenida muito movimentada, como eu mostrei, que é a Avenida Dom Manuel, com extensão de mais de 80 metros para acessar diretamente o cofre aqui do Banco Central. Foram furtadas somente cédulas de R$50 que iam ser retiradas de circulação, que iam ser destruídas. Por isso, essas cédulas eram muito mais difíceis de serem rastreadas com aquele númerozinho de série que toda nota de dinheiro, toda cédula de dinheiro tem. E segundo a Polícia Federal, com base nas estimativas, a partir do peso das notas que foram roubadas, foram aproximadamente 3,5 toneladas de cédulas de R$50, foram aproximadamente 164 milhões de reais, ou aproximadamente 70 milhões de dólares no câmbio da época, né? Se essas notas fossem empilhadas, elas chegariam a uma incrível altura de quase 33 metros, maior que o próprio prédio aqui do Banco Central do Brasil, aqui em Fortaleza. Então esse furto foi feito num final de semana, o banco estava fechado e é uma história muito interessante mesmo. Então, segundo o que foi divulgado, essa quadrilha alugou uma casa na rua 25 de março, que a gente vai já ver, a rua 25 de março 1071, para abrir uma empresa de fachada que comercializaria grama sintética, porque eles iam fazer o túnel, né? Então, para justificar essa retirada de terra desse túnel. Os assaltantes eles usavam uniformes e eles começaram a escavar um túnel de 80 metros de comprimento, 70 centímetros de largura e 4 metros de profundidade, abaixo das galerias de esgoto e acima do lençol freático. Bom lembrar que o lençol freático aqui é muito alto, porque o rio Pajeú, o Riacho Pajeú passa perto. Aqui eu já falei até num episódio passado, o rio Pajeú ele passa bem ali, naquela posição ali.
Então, um dos passos difíceis dessa obra de engenharia seria manter a ventilação, o próprio calor do túnel, né, e atravessar esse piso do cofre de mais de 1 metro de espessura de concreto maciço que tinha aqui no cofre do Banco Central. Então esse túnel ele foi revestido com lona, foi escorado com vigas e madeiras para evitar os desabamentos. Ele contava com um sistema de ar-condicionado e com iluminação elétrica. Era uma obra de engenharia muito interessante. O solo aqui de Fortaleza ele é arenoso, né? Isso facilitou um pouco esse serviço desses assaltantes. Além das plantas subterrâneas, provavelmente esses criminosos possuíam conhecimentos de engenharia, de elétrica, de hidrogeologia e aparentemente eles devem ter tido auxílio de alguém que trabalhava no banco para ter acesso também às plantas do banco e essas informações sobre as câmeras não estarem filmando e tal. Então, até hoje, o que se sabe é que o dinheiro que foi recuperado, que foi em torno de 20 milhões, ele foi deixado de propósito por uns assaltantes no intuito de ganhar tempo para administrar o restante que foi roubado e para fazer essa lavagem desse dinheiro que foi roubado. Então foram indiciadas 36 pessoas acusadas de participar desse crime. Dessas 36, 27 acabaram presas, mas possivelmente muitos outros envolvidos nesse crime continuam foragidos ou sequer foram indiciados. E uma das coisas que mais chamou a atenção nesse assalto foi que os assaltantes, eles alugaram uma casa para lá, do lado de lá, na rua 25 de Março, e fizeram um túnel sobre essa avenida aqui, ó, que é a Avenida Dom Manuel, que é uma das avenidas mais movimentadas aqui do centro de Fortaleza. E ainda mais em 2005, era mais movimentada do que agora. Então isso foi um túnel de 80 metros, foi cavado embaixo e isso foi muito interessante. Atenção, 6 de agosto de 2005, foi realizado hoje o maior ataque a um banco da história do Brasil. Eu vou voltar a falar agora sobre o que seria o maior assalto a banco da história do Brasil. Aqui é o buraco dentro da caixa forte, aproximadamente 60, 70 centímetros de diâmetro. A parte mais difícil foi... Tava sozinha em casa, precisando de um dinheiro, então tive uma ideia, era o plano perfeito. O filme é cheio de cenas, o filme Assalto ao Banco Central, né? Cheio de cenas aqui em Fortaleza, e uma das cenas é aqui nessa praia, que um personagem chama Mineiro, encontra uma mulher e tal, é bem interessante. Tô vendo. Vem cá, vem. Vem tomar um solzinho comigo. Eu gosto de todas as cenas. Vou falar, preste atenção na reunião, porque nosso bonde não pode falhar. O plano é o seguinte, a gente aluga a casa à distância de um quarteirão do prédio da central bancária. Segundo passo, cavar o túnel e pra poder desbaratinar um gramado sintético pra comercializar. Vão ser 3 meses de trabalho, de estudo, muita atenção, mas o esforço vai valer 164 milhões. E que comece agora. Chegamos no cofre do Banco Central. É isso, espero que vocês tenham gostado da história de hoje. Contei resumidamente, né, essa história do assalto no Banco Central. É isso, aproveite a sua cidade, proteção, né, com máscara, a pandemia não acabou, a situação está muito boa aqui em Fortaleza, mas ainda não acabou. Que até domingo que vem. Vamos lá. Isso foi só pra despistar e pra poder ganhar tempo, vou te exemplificar como é que